Pai, nós te louvamos e te exaltamos. Tu és, Senhor, um Deus de poder. Pai, somos gratos a Ti por esse dia, pelo fôlego de vida, Pai, por tudo quanto o Senhor tem, ó Deus querido, nos proporcionado, ó Pai, por este momento de nos reunirmos em torno da Tua palavra, Senhor, que possamos, ó Deus, crescer na graça e no conhecimento para louvor e glória do Teu santo, bendito e poderoso nome. Pai, dependemos plenamente do Teu Espírito, Senhor, o Espírito Santo, Ele que é o professor por excelência, Ele que é o mestre por excelência, que o Teu Espírito tenha total liberdade, Pai, de nos ajudar a entender, a compreender, Senhor, Senhor amado, a Tua palavra, dia após dia, no nome poderoso do Senhor Jesus, o Cristo. Senhor, abençoe o Teu povo, no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós estamos estudando o livro do profeta Miqueias, né? Então nós estudamos na aula anterior, falamos capítulo 1 e capítulo 2 do livro do profeta Miqueias, falamos um pouco da identidade espiritual, né? Uma identidade espiritual que Miqueias não mudou. Miqueias que ele profetizou no período do rei Jotão, Acais e Ezequias, que foram 3 gerações, ou seja, ele pregou numa geração que foi fiel a Deus, que foi Jotão, ele pregou numa geração que andou dentro de uma apostasia, que foi Acás, e ele viveu uma geração dentro de um avivamento que foi no período do rei Ezequias. Então, ele reinou, ele profetizou nesse período. E hoje nós iremos dar continuidade, então convido você a abrir a palavra de Deus, Miqueias capítulo 3. Livro do profeta Miqueias, capítulo 3. Então, Miqueias, cujo seu nome aponta para Micael ou Miguel, que o nome Miqueias significa quem é semelhante a Deus. Miqueias capítulo 3, a partir do versículo 1, eu vou ler até o versículo 5 e depois a gente vamos dando continuidade. Miqueias capítulo 3, versículo 1 nos diz assim: Mas disse eu, ouvi agora, vós, chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel, não é a vós que pertence saber o direito? A vós que aborreceis o bem, amais o mal, que arrancai a pele de cima deles e a sua carne de cima dos seus ossos, e que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancarei a pele, e lhes esmiçoarei os ossos, e os repartis como para a panela e como carne no meio do caldeirão. Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face, naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor contra o profeta que fazem errar o meu povo, que mordem com seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhe mexe na boca, preparam guerra. Então nós vemos que Miqueias, ele continua profetizando. No capítulo 2 nós vimos bastante que o povo não queria mais ouvir a profecia, a pregação e a mensagem do profeta Miqueias. Por quê? Porque a mensagem do profeta Miqueias confrontava tudo quanto eles estavam fazendo que era mal aos olhos do Senhor.
Capítulo 3, nós vamos falar sobre o juízo sobre os líderes corruptos. Capítulo 3 de Miqueias, o juízo sobre os líderes corruptos. Ou seja, Miqueias denuncia, no capítulo 3, Miqueias vai denunciar o pecado dos governantes, dos juízes, dos sacerdotes e dos falsos profetas que exploravam o povo de Deus. Então, Miqueias capítulo 3, o juízo sobre os líderes corruptos. Miqueias, ele vai pregar, ele vai denunciar os governadores, os juízes, os sacerdotes, os falsos profetas que exploravam o povo de Deus. Então, capítulo 3, versículo 1, ele vai declarar assim: ouvi agora, vós chefes de Jacó e príncipes da casa de Israel. Então Miqueias dirige a sua mensagem que recebeu de Deus, a sua mensagem aos líderes da nação. Eles tinham a responsabilidade de promover a justiça. As autoridades tinham a responsabilidade de promover a justiça, porém estavam oprimindo o povo. Estavam fazendo tudo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Então, quem recebe a autoridade de Deus, também recebe mais responsabilidade. Todos quanto recebem autoridade de Deus, recebem muito maior responsabilidades. Então, alguém que recebe de Deus autoridade para fazer algum ofício na casa de Deus, ele tem uma autoridade de Deus recebida. E com isso, ele tem maior responsabilidade, porque agora ele está fazendo algo para o Senhor. Então, versículo 1, ele vai dizer que os chefes estavam pervertendo o direito. Versículo 2, ele vai declarar, dizendo: vós que aborreceis o bem e amais o mal. Isso ele está falando diretamente com os líderes, que eles deveriam amar o bem e aborrecer o mal, mas eles estavam aborrecendo o bem e amando o mal. Ou seja, os líderes haviam invertido os valores que Deus havia estabelecido. Então eles haviam invertido os valores que Deus havia estabelecido, ou seja, rejeitando o bem e praticando o mal. Em vez de fazer o bem, eles estavam praticando o mal. Então eles estavam numa contramão da vontade de Deus. E de tal forma que eles aborreciam o bem, amavam o mal, arrancava a pele de cima deles e a sua carne de cima dos seus ossos. Isso fala da exploração, do jugo que eles faziam sobre o povo. Eles tinham uma autoridade, e a autoridade estava sendo usada de forma errada, de forma particular, de uma forma que oprimia o povo, em que eles estavam tirando tudo do povo. Versículo 3 nos declara assim. Versículo 3 ele vai dizer: e que comeis a carne do meu povo, e esmiuçai os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne no meio do caldeirão. Então, Miqueias vai usar uma linguagem figurativa para descrever a crueldade dos líderes. Ele usa aqui uma linguagem figurativa para descrever a crueldade dos líderes ao explorar o povo. Então, o que nós vemos Deus, ele condena toda forma de abuso e exploração. Deus, ele condena
toda a forma de abuso e de exploração. Então, o versículo 3 ele usa uma linguagem: comeis a carne do meu povo, esmiuça os ossos e repartis como carne no meio do caldeirão. Isso para uma linguagem figurada para descrever a crueldade que esses homens faziam no meio do povo. Aí o versículo 4, ele vai declarar dizendo: então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face, naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Então clamarão ao Senhor. Ou seja, Deus estava declarando através de Miqueias que chegaria o dia em que esses líderes buscariam ao Senhor, ou buscariam a ajuda de Deus, clamariam ao Senhor, e o Senhor não os ouvirá. Ou seja, chegaria o dia em que esses líderes buscariam ajuda, mas enfrentariam a consequência dos seus atos. Eles iam buscar ajuda em Deus, mas Deus não iria os ouvir. Ou seja, eles literalmente iriam viver a consequência dos seus atos, das suas ações e das suas práticas. Ou seja, não devemos buscar ou brincar com a graça de Deus sem o verdadeiro arrependimento. Por que Deus não iria ouvir esses líderes? Simplesmente porque eles buscariam por interesse, sem arrependimento, sem quebrantamento, simplesmente